Em quase todas as culturas antigas, de todos os continentes, existe uma história, uma memória ancestral de um tempo em que os céus se abriram, e o mundo como era conhecido, desapareceu sob as águas. É o relato do grande dilúvio. Mas o que há de real por trás do mito? Seria apenas uma história para assustar crianças? Ou o eco de um evento cataclísmico real que marcou a humanidade para sempre? Hoje, vamos viajar no tempo, explorar evidências e fazer as perguntas que a história deixou sem resposta. O mundo antes do dilúvio é um enigma. Textos antigos falam de uma humanidade diferente, com uma longevidade surpreendente, vivendo centenas de anos. Gigantes caminhavam sobre a terra, e o mundo era um lugar de maravilhas, e segundo as lendas, de uma corrupção sem precedentes. Como seria essa civilização? Que tecnologias possuíam? A arqueologia tradicional nos mostra um passado de caçadores e coletores. Mas e se existisse uma outra história, submersa não só pela água, mas pelo tempo? E o que teria levado essa era ao seu fim abrupto e violento? As histórias falam de um descontentamento divino, uma necessidade de purificar a terra. E no centro dessa narrativa surge uma figura singular. Noé, imagine receber uma mensagem, um aviso, de que tudo o que você conhece está prestes a ser destruído. Não por um incêndio ou uma guerra, mas por um dilúvio que cobrirá até as montanhas mais altas. Que tipo de fé e coragem seriam necessárias para acreditar nisso? Noé não era um rei ou um general. Era um homem comum, um construtor, que recebeu a tarefa mais monumental da história. Ele se tornou um profeta do Apocalipse, pregando por décadas a um mundo que provavelmente ria dele. Como ele lidou com o peso dessa missão, o isolamento e a certeza do que estava por vir? Agora vamos falar sobre a arca. As dimensões descritas nos textos antigos são colossais, cerca de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Um navio de madeira, com um volume maior que muitos navios modernos. Engenheiros e arquitetos navais debatem até hoje. Uma estrutura de madeira desse tamanho seria viável? Como ela poderia resistir à força de um tsunami global? E os materiais? A madeira de gofer, mencionada no texto, e um mistério. Nenhuma árvore com esse nome é conhecida hoje. Seria uma espécie extinta? Ou uma técnica de construção perdida? E como uma única família, mesmo com a ajuda de quem quisesse, poderia construir algo tão imenso em um tempo pré-industrial? A construção da arca é um dos maiores desafios de engenharia da narrativa, um feito que desafia nossa compreensão da tecnologia antiga. Talvez o maior mistério de todos seja a logística de reunir os animais. A ordem era trazer um casal de cada espécie de animal terrestre e aves. Pense na biodiversidade do nosso planeta. Milhões de espécies. Como Noé poderia reunir animais de todos os continentes? Pinguins da Antártida, cangurus da Austrália, lêmures de Madagascar. Críticos apontam isso como a maior impossibilidade da história. No entanto, os defensores da teoria sugerem que espécie, no texto original, poderia se referir a tipos ou gêneros básicos, dos quais a diversidade atual evoluiu. E se os animais não foram caçados, mas vieram por instinto, guiados por algo que não compreendemos? Imagine a cena. Uma procissão interminável de criaturas, das menores às maiores, marchando em pares em direção a uma única estrutura de madeira, um santuário flutuante em um mundo à beira do colapso. E então aconteceu. As fontes do grande abismo se romperam, e as comportas do céu se abriram. Não foi uma simples chuva. A descrição é de uma violência geológica extrema, água jorrando debaixo da terra e caindo de cima simultaneamente. O que poderia causar um evento assim? Alguns cientistas propõem o impacto de um cometa ou asteroide no oceano, que teria vaporizado uma quantidade imensa de água para a atmosfera e causado megatsunamis. Outros falam de uma rápida mudança nos polos magnéticos, ou uma atividade vulcânica em escala global. Qualquer que seja a causa, o resultado foi o cataclismo total. O mundo mergulhando na escuridão e no caos. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva não parou, e por mais de 150 dias, as águas prevaleceram sobre a terra, cobrindo tudo. A arca, uma pequena casca de nós em um oceano infinito, era a única guardiã da vida. Finalmente, após quase um ano, à deriva, as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Quando a porta se abriu, Noé, sua família e os animais desembarcaram em um mundo novo,
silencioso e limpo, um recomeço. Mas que tipo de mundo era esse? A paisagem teria sido completamente alterada. Novas montanhas, novos vales, tudo coberto por camadas de sedimento. É aqui que a geologia entra na conversa. Camadas de rocha sedimentar encontradas em todo o mundo, fósseis marinhos no topo de montanhas altas como o Himalaia. Seriam essas as cicatrizes deixadas pelo dilúvio? Os cientistas têm explicações para esses fenômenos através de processos lentos e graduais ao longo de milhões de anos. Mas a história do dilúvio oferece uma alternativa dramática. Uma única catástrofe que remodelou o planeta em meses. A partir daquela família e daqueles animais, a vida se espalhou novamente, dando origem a todas as nações e ecossistemas que conhecemos hoje. Do épico de Gilgamesh na Mesopotâmia, as lendas dos povos nativos americanos, a história de um grande dilúvio, é um fio que conecta a humanidade. Coincidência? Memória coletiva? Ou a prova de que algo extraordinário realmente aconteceu no passado distante? A ciência continua buscando respostas nas rochas e no gelo, enquanto a fé encontra significado na narrativa da destruição e renovação. Talvez a verdade esteja em algum lugar no meio, nas águas turvas entre o mito e a realidade. A história do dilúvio nos força a olhar para o céu e para as profundezas da terra e a nos perguntar: e se acontecesse de novo? A busca por respostas continua. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada incrível. Em todo o mundo, dezenas de culturas antigas contam a mesma história. Uma inundação colossal que varreu a civilização. Um evento apocalíptico conhecido como o Grande Dilúvio. Mas será que essa narrativa é apenas um mito? Ou existem ecos de uma verdade perdida, escondidos sob as águas e a terra? Vamos mergulhar juntos nos mistérios submersos. Imagine estar no topo de uma montanha, a milhares de metros de altitude, e encontrar fósseis de criaturas marinhas. Como eles chegaram lá? Geólogos apontam para camadas de sedimento incomuns, depositadas rapidamente por uma imensa massa de água, sugerindo um evento catastrófico que transcende uma simples enchente local. Alguns cientistas argumentam que o movimento das placas tectônicas explica esses fósseis, mas outros defendem que a escala e a distribuição dessas evidências contam uma história diferente, uma história de uma inundação global. O debate é acalorado e as perguntas são fascinantes. O que realmente aconteceu com nosso planeta? Descendo das montanhas para as profundezas, a arqueologia subaquática revela um mundo de segredos. Cidades inteiras, engolidas pelo mar, permanecem como testemunhas silenciosas de um passado esquecido. Perto da costa da Índia, estruturas que parecem ter sido feitas pelo homem foram descobertas a mais de 30 metros de profundidade, datando de milhares de anos. E talvez o exemplo mais famoso seja a teoria da inundação do Mar Negro. Cerca de 7.500 anos atrás, o que era um lago de água doce foi subitamente inundado por uma torrente de água salgada do Mediterrâneo, expandindo suas margens e submergindo assentamentos costeiros. Para os povos que viviam ali, teria sido o fim do mundo. Seria essa a origem da lenda de Noé? Mas existe uma outra peça neste quebra-cabeça, uma que nos leva de volta no tempo, ao fim da última era glacial. Há cerca de 12.000 anos, o planeta começou a aquecer. Geleiras gigantescas, com quilômetros de espessura, derreteram a uma velocidade impressionante. O volume de água liberado foi inimaginável, redesenhando litorais e causando inundações cataclísmicas em escala global. Cidades pré-históricas que existiam em terras agora submersas, podem ter sido as primeiras vítimas dessa grande mudança climática. Poderiam as histórias do dilúvio ser a memória coletiva da humanidade sobre o fim da Era do Gelo? Uma lembrança distorcida de um mundo transformado pela água? As camadas de sedimento, as cidades perdidas no fundo do mar e o derretimento das geleiras são mais do que apenas dados científicos. São ecos de um passado dramático. Eles nos forçam a questionar o que sabemos sobre nossa própria história. O dilúvio pode não ter sido um único evento, mas uma série de catástrofes interligadas, gravadas na pedra e na memória dos nossos ancestrais. A busca pela verdade continua, e cada nova descoberta nos aproxima de desvendar um dos maiores mistérios da humanidade. Se você ficou tão intrigado quanto eu com esses mistérios, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos da nossa investigação. Obrigado por assistir
e até a próxima. Se você gostou de explorar esses mistérios, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações. Deixe seu comentário abaixo. Você acredita que o dilúvio foi um evento real? Até a próxima!